Jesus Cristo é Rei e Senhor. Seu é o reino e o louvor. É Senhor potente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com seu mal, nós, aos pés de Cristo, confessaremos isto. Jesus Cristo é Rei e Senhor. Seu é o reino e o louvor. É Senhor potente, hoje e eternamente. Olá, senhoras da nossa Oásis da Feliz, sejam bem-vindas ao nosso segundo encontro do mês de outubro. Estamos lembrando da Reforma, porque no dia 31 de outubro nós vamos celebrar 503 anos da Reforma. Então, o mês de outubro nos traz esse sentimento de orgulho também por nossa caminhada de fé, pela caminhada luterana nesse mundo, dentro da igreja que é de Jesus Cristo. E também temos hoje, no dia 15 de outubro, o dia especial da professora, do professor, dia daqueles que são os responsáveis pelo crescimento de um país, pelo desenvolvimento de uma sociedade. Hoje a gente fala muito da importância dos cientistas e dos governantes, porque em meio à pandemia o que a gente tem esperado é uma resposta rápida dos cientistas e uma resposta sensata dos governantes. Eles trabalhando junto, então, para o bem das pessoas, das sociedades. Mas sem professor, não há quem pesquise, quem faça ciência, porque até o cientista teve que aprender seu ofício. E sem professores também nós não vamos ter governantes sensatos. É preciso também um professor, uma professora que ensine o que um governante deve saber para que tenha empatia e governe em favor do povo. Então, nós precisamos muito, na verdade, de professoras e professores valorizados e que nos levem ao desenvolvimento como humanidade, principalmente aqui no Brasil como nação. Então hoje vamos refletir sobre esses dois temas, Dia do Professor e também o mês da Reforma. Na Sagrada Escritura, livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E Martim Lutero dizia então, agora passando para a Reforma, o pai e a mãe que não levarem o seu filho para a escola, não mandarem o seu filho para a escola, estão fadados ao inferno. Ou seja, no dia do professor, da professora, no mês da Reforma, nós temos muito mesmo que relacionar entre reforma e educação, entre a nossa igreja e os professores e professoras. E depois a gente vai ver ainda mais com relação às professoras, porque foi a partir da Reforma Protestante que a figura da professora ganhou destaque. Depois vocês vão ver também por quê. Que assim o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco nesse momento de encontro, nesse momento de oásis. Por isso cantamos o hino Estamos Aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto
nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. Estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus, nesse mês de outubro, que lembramos da reforma, e nesse dia 15, que lembramos das professoras e dos professores em nosso país, na nossa nação. Oremos. Senhor nosso Deus, dá que no encontro de hoje possamos refletir sobre a reforma, a caminhada da nossa igreja, a partir da reforma protestante do século XVI, e que também possamos refletir e valorizar os professores, as professoras, nesse dia em que eles são lembrados, num ano que foi tão difícil para estes profissionais, para nossos mestres. Bondoso Deus e Pai, que assim o Santo Espírito conduza a nossa reflexão, guarde o nosso coração e mente e nos ensine mais sobre Ti. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade, juntos dizemos amém. Muito bem, então hoje vamos falar sobre reforma e sobre o dia do professor, o dia da professora. Martim Lutero dizia que tudo deve partir da Bíblia. Ela é a grande norma, e assim também deve ser. Se nós também valorizamos o dia de hoje, o dia do professor, da professora, é porque Jesus Cristo também nos embasa nisso. Porque o que ele fez nesse mundo foi, em suma, ensinar sobre Deus. Ou seja, Jesus foi um grande professor. E se nós cremos no que ele ensinou, nós também sabemos do valor de quem ensina. Um dos textos que, para mim, mais tem ligação com esse entendimento do ensino a partir de Jesus é o do Sermão do Monte. O momento em que Jesus se senta e ensina uma grande multidão. Eu vou ler para vocês hoje o início, a parte anterior ao Sermão do Monte. Pega o final do capítulo 4 de Mateus e o início do capítulo 5. Então, Mateus 4, 23 até Mateus 5, 2. Então, o final do capítulo 4, o início do capítulo 5. Mateus 4, 23 até 5, 2. E lá está escrito o seguinte: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam várias doenças e sofriam de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. Ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficavam ao lado leste do Rio Jordão. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Até aqui se inicia então, depois dessa perícope, o Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7 de Mateus. Então são 3 capítulos, 5, 6 e 7, onde Jesus ensina. Ele fala sobre a felicidade, ele fala sobre nós sermos sal e luz para o mundo, fala sobre a relação no casamento, sobre os juramentos que a gente faz, que não é certo,
fala da vingança, da caridade, das riquezas, da oração, de quem entra no céu, dos falsos profetas. Jesus, ele ensina, é uma grande aula. E assim também, hoje, nós estamos no dia em que valorizamos quem nos ensina, professores e professoras. Martim Lutero também lutou muito por isso. E tinha uma base do porquê de Martim Lutero querer que as pessoas recebessem educação. Porque ele acreditava realmente que nós precisávamos conhecer a Bíblia. Que o cristão precisava conhecer a Sagrada Escritura. Mas como o cristão conheceria a Sagrada Escritura se ele não podia ler, se ele não podia interpretar as palavras de Jesus Cristo? Então, ao lado da tradução da Bíblia, da criação de vários materiais para o ensino da fé, Martim Lutero também exigiu das autoridades que investissem em educação. E ele disse, quando a gente investe 1 tostão em guerras, a gente tem que investir 100 tostões em educação. E, na verdade, isso ainda hoje é muito válido. A educação deve estar sempre no foco de uma nação. Deve ser sempre valorizada por um povo. Porque é da educação que a gente constrói crescimento. Por isso que os primeiros imigrantes, quando chegaram no Brasil, construíram uma igreja e uma escola. Sempre junto. Porque tão importante quanto viver a fé é ter educação para compreender essa fé e o que é falado sobre Jesus Cristo. Cristãos conscientes, isso que Martim Lutero queria. Eu falei para vocês da professora, quando Martim Lutero exigiu das autoridades que ensinassem as pessoas a ler, houve um pequeno empecilho ali, que era a questão das meninas. Quando se falava sobre ensinar os rapazes a ler e a escrever, dar educação, porque eles eram analfabetos, só os das classes mais nobres da sociedade eram educados. Mas quando se falava em educar os rapazes, até que isso não soava tão estranho. Mas quando se falava em educar as meninas, havia um grande empecilho. Então, Martim Lutero teve uma ideia. Vamos formar professoras que eduquem as meninas. E então havia uma forma de chegar até nas famílias, nos pais e dizer, podem mandar as meninas também à escola porque lá tem professoras. Porque naquela época havia uma grande resistência em enviar uma menina para um local onde ela seria educada só por homens, né? Então, a figura da professora surgiu a partir da Reforma, ganhou força a partir da Reforma. Então, hoje as nossas professoras do grupo aí, a Gisela e a Nedíria, né, vão também refletir. A gente tem professoras e hoje a maioria dos educadores são educadoras, na verdade. Isso veio a partir da Reforma, a figura da professora. Tem um vídeo sobre Lutero e Educação que fala disso e eu quero que vocês também escutem, para a gente refletir um pouquinho mais, o professor Martin Dreher. Não existe mundo melhor e mais justo sem educação para todos. Isso você está cansado de saber. Até os dias de Lutero, há muita gente muito bem letrada. E quem são essas pessoas? São os monges e as monjas nos mosteiros. No século XVI, apenas crianças e jovens com vocação religiosa ou de camadas sociais mais ricas tinham acesso à educação. Lutero vai querer que a educação não seja somente uma coisa para fins religiosos, e por isso ele vai fazer a exigência da universalização do ensino. Defendia que a educação fosse para todos, incluindo pobres e meninas, que na época eram excluídas. Ele vai exigir também que para as meninas existam figuras femininas que as ensinem. É a figura da professora, que está começando há 500 anos atrás. Lutero queria que as escolas ensinassem outras matérias, como alemão, grego, geografia, história e matemática. Também defendia uma educação mais lúdica. Ele queria que as crianças aprendessem brincando.
Adivinha o que mais ele exigia dos governantes da época? Cada vez que se gastar um florim com armamentos, a gente deve gastar 100 florins com a educação. Hoje, muitos destes ideais são uma realidade no mundo inteiro e fazem parte da educação de milhões de pessoas. Oi, mãe. Sim, eu tô estudando. Muito bem, então a gente viu ali da relação da reforma com a educação, das professoras, ou seja, a educação, a Sagrada Escritura, a vivência de fé andam em conjunto, e isso desde Jesus Cristo, quando ele ensinou nas sinagogas, quando ele fez aquela grande aula no Sermão do Monte. Depois vocês podem até ler em casa sobre esse sermão, vocês vão ver ensinamentos sobre vários temas que também hoje são muito pertinentes. Então, a partir de Jesus, o ensino e a fé estão ligados. Na reforma, isso foi retomado, se buscou levar as pessoas ao conhecimento, se buscou que as famílias estudassem as bases da fé em casa, por isso tem o Catecismo Menor com os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo Apostólico, os sacramentos. Martim Lutero escreveu o Catecismo Menor para as famílias estudarem em casa. E hoje, então, no dia do professor, da professora, nós também valorizamos isso, que sempre devemos caminhar em conjunto, a fé e a educação. Que Deus abençoe nossas professoras, nossos professores, e que também sempre nos mantenha uma igreja focada em ensinar, em instruir na fé, em formar cristãos conscientes. Isso também nós queremos como igreja luterana. Amém. Vamos cantar agora um hino que cantamos no primeiro culto presencial aqui na Feliz. Sim, vale a pena viver. E esse hino vai então para as professoras. Se vocês têm uma professora que vocês conhecem, podem enviar esse encontro para os professores. E também vai para a gente lembrar da reforma, porque Martim Lutero quis um mundo onde valesse a pena viver e onde a fé realmente nos trouxesse salvação, já aqui e agora. Sim, vale a pena viver.
Vamos orar, pedir que o Senhor então nos dê um abençoado tempo da reforma e vamos pedir que Ele abençoe também professores e professoras nesse ano tão difícil para a classe da educação. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu nos dás os ensinamentos de Cristo a cada novo dia e a oase é mais um momento em que podemos aprender sobre Ti. Isso é a herança da reforma e também no dia de hoje, 15 de outubro, onde lembramos as professoras e os professores, também é algo que o nosso coração recebe de forma muito grata. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo nos ensinou. Obrigado porque a reforma nos ensinou. E obrigado também porque nós temos professoras e professores que nos ensinam hoje. Ajuda-nos, Senhor, a darmos valor à nossa fé e aos nossos mestres de hoje. Bondoso Deus e Pai, isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, quando juntos oramos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim também seja, que Deus nos faça dar valor à fé, ao que nós aprendemos também com a Reforma Protestante, e valor aos nossos educadores e educadoras. Como nem tudo é tão certo, a gente sabe que muitas pessoas não dão valor para a fé, não estudam a Sagrada Escritura, não leem a Bíblia, e a gente sabe também que tem muitas pessoas que não valorizam os professores, que não dão o devido valor à educação, e por isso a gente tem tantas pessoas desviadas de Deus, porque não dão valor à fé, à Sagrada Escritura, e tantas pessoas hoje que carecem de educação, de boas maneiras, para termos uma sociedade que convive melhor. Por isso eu vou me despedir hoje de vocês com uma chargezinha sobre educação, para que a gente também pense o quanto é importante valorizar nossos professores e o como nós estamos também perdendo esse valor, esse respeito pelos professores e professoras. Falem em casa, falem para os netos, falem para os filhos, que é importante dar valor para a fé, é importante dar valor para a educação. Fiquem na paz do Senhor. Amém.